Oi, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre endereços IP. Na última aula a gente viu que o protocolo IP, o Internet Protocol, é o principal protocolo da camada de rede ou da camada de internet, tá? O protocolo IP, ele é bastante antigo, tá? Ele começou a ser desenvolvido lá nos anos 70, né? Final dos anos 70. Em 1978 teve início a elaboração desse protocolo, tá? E ele foi utilizado na ARPANET, né? E a ARPANET é a primeira grande rede de computadores que a gente tem na história da computação. E essa rede, a ARPANET, era uma rede militar, né? Ela começou a ser desenvolvida como um meio de proteção das informações que os Estados Unidos tinham em seus departamentos militares, né? Então eles queriam descentralizar essas informações para, em casos de ataque, né? A informação ela não está em apenas um ponto, né? Em apenas um local. Então ela passou desses pontos aqui, né, para diversas universidades espalhadas por todos os Estados Unidos. E a versão 4 do IP, ela foi proposta em 1981, tá? Então aqui em 78 a 79, 80, a gente teve as versões 1, 2 e 3 do IPv4 e em 81 foi registrado o IPv4 e é o mesmo IPv4 que é utilizado até os dias atuais. Quando ele foi criado, não se tinha ideia de que a internet existiria, né? Então, ele suportava aí mais de 4,2 bilhões de endereços, utilizando aí os 8 bits por octeto, tá? Nessa imagem que lembra um dente de leão, a gente tem aqui o que seriam as conexões de internet em 2005. E cada nozinho desse aqui, a gente tem esse nozinho aqui ampliado, a gente tem uma porção de endereços IPs, né? Cada pontinha dessa aqui representa um nó na rede, né? Ou seja, um dispositivo com um endereço IP. Então a gente pode ter uma ideia de quantos endereços IPs já existiam em 2005, né? Nessa rede aqui. Só que, né, essa quantidade de endereços aqui não são IPs únicos, né? A gente tem redes dentro de redes e assim a gente vai ter alguns endereços repetidos, mas os principais nós da internet aqui têm o seu próprio IP. E há 40 anos atrás, quando o IPv4 foi desenvolvido, ninguém imaginava que essas redes formadas com IPv4 alcançariam a escala mundial que elas têm hoje, né? Ou seja, hoje a gente conhece como internet, né? Mas eram redes que ligavam universidades a bases militares e geralmente órgãos do governo norte-americano. E essa rede se expandiu e ela foi ligada a outros continentes através de cabos submarinos e alcançou, né, uma escala global, né? Então a gente tem hoje uma rede de computadores que cobre o mundo inteiro. E esses números de P's, né, eles foram organizados em classes, como a gente viu na aula anterior, só que isso não foi suficiente para organizar todo esse emaranhado de redes aqui, de vários nós, com cada nó com seu endereço. Tá? Então, na aula passada, a gente viu que foram criadas essas classes, né? E essas classes organizavam endereços IPs aqui e limitavam, né, a quantidade de computadores que poderia ter por faixas de IP, tá? Utilizando aqui as máscaras naturais. E tinha dois grupos aqui de endereços reservados, assim como ainda tem hoje, tá? Então, quantos computadores a gente podia utilizar numa rede com essas numerações de IP, né? Eu falei já em 4.2, né, em mais de 4.2 milhões de endereços, né? Ou seja, 256 elevado a 4. Tá? Então, se a gente considerar apenas as combinações aqui dos octetos, multiplicando esses 4 octetos, a gente tem mais de 4.2 bilhões de endereços. Só que esses números caem quando as regras são aplicadas, tá? Existe controle sobre esses números. E esses números são controlados pelo ICANN e pelo IANA. O ICANN é o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, né? A corporação da internet para atribuição de nomes e números. E dentro do ICANN funciona o IANA, né? Que é o Internet Assigned Numbers Authority, ou Autoridade para Atribuição de Números de Internet. Então, essas duas entidades aqui, sendo que o IANA é um grupo que funciona com o ICANN, eles controlam a nível mundial a distribuição dos endereços IPs, né, pela internet.
né? Eles controlam os DNS que a gente viu lá na camada de aplicação. Vocês viram aquela hierarquia quando a gente estudou. A gente vai ter os DNS raiz e os regionais, né? E tudo isso é controlado pelo ICANN e pelo IANA. O que essas organizações fazem é a alocação de endereços, né? É como se elas controlassem quem vai receber qual número na internet, e isso é feito de maneira bastante rígida, né? Para não gerar bagunça, né? Então é muito organizado isso aí. E a gente também tem algumas faixas de endereço que são reservadas para usos especiais ou usos futuros, né? Essas faixas de IP aqui, esses endereços de rede que eu coloquei, eles não podem ser utilizados, não podem ser atribuídos a uma máquina específica em uma rede, tá? Eles são utilizados de maneira controlada e de maneira diferente. Por exemplo, aqui o 0.0.0.1, ele só é utilizado em roteadores quando não há endereços de rota, né? O equipamento não consegue se comunicar de jeito nenhum com as suas portas, então ele vai atribuir esse número aqui, tá? Não existe uma rota para um determinado endereço, então ele vai atribuir esse número aqui para essa rota. Para essa rota impossível, né? E no caso aqui do 127.000 ou 01, né, final 1 aqui, é um endereço de loopback ou localhost, né? Então, quando vocês estiverem estudando programação para web, vocês vão ver muito esse nominho aqui e esse endereço IP, né? Só que com um aqui. No caso, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação web, seja lá qual for, quando a gente testa localmente, né, no próprio computador, então o endereço que a gente vai utilizar vai ser esse aqui. Tá? Então ele é um endereço virtual que faz o loopback, ou seja, que abre o serviço que a gente procura por um endereço IP no próprio computador, conhecido como APIPA, que é Automatic Private IP Addressing, que no caso é quando um computador está buscando por um serviço de DHCP, né, ou pegar um endereço IP na rede, e ele não tem nenhuma resposta, então ele atribui um endereço nessa faixa aqui para suas placas de rede, né? E as demais faixas de IP que elas são usadas na indústria, né? No caso aqui o testnet, os fabricantes utilizam essa faixa de IP. Existe também essa outra faixa aqui, 192.88.99, que é utilizado em Relay 624, que são os servidores de comunicação entre redes que utilizam IPv6 e IPv4. E a última faixa de peso aqui, elas são utilizadas apenas para testes de benchmark, né, que são os testes de desempenho das redes. Então foi definido endereços que seriam utilizados de forma privada, né? Então os endereços privados eles estão nessas faixas aqui, A, B, C. Né? Então uma rede privada ela vai poder utilizar, né, essa faixa aqui quando da faixa A, né? Então aqui a gente vai ter uma combinação de 256 elevado a 3 endereços possíveis, tá? Nessa faixa aqui. Aqui na faixa B a gente vai ter 256 elevado ao quadrado, né? Ó, um pouco mais, né? Começa aqui em 172.16, 256 elevado ao quadrado vezes 15, tá? Que é a diferença aqui de 16 para 31. E aqui a última faixa, a faixa C, né, que é a mais utilizada, a mais comum, a gente pode ter grupos, né, de endereçamento aqui de 256 elevado ao quadrado, né, quantidade de endereços IPs. Então essas três faixas são as mais comuns, geralmente as que aparecem nos serviços domésticos, né, começam todas aqui com 192.168, alterando aqui a parte final, né, mas esse aqui é o mais comum da gente encontrar nas redes domésticas e pequenas redes. E não é à toa, né? Porque isso foi definido dessa maneira. É possível encontrar outras faixas? Sim, mas por padrão, né, por definição documentada, né, são essa seria a faixa correta para se usar em redes pequenas, redes privadas pequenas. E é privado porque são para redes internas, beleza? Redes que são controladas por um grupo, e não para a internet. Então, na internet a gente nunca vai ver endereços desse tipo aqui. E os endereços públicos, né, é tudo que não foi descrito como endereço reservado e nem como endereço privado. Então, todos os outros possíveis endereços, eles são endereços que vão ser usados em rede pública, ou seja, que vão aparecer na internet. E esses endereços, eles são atribuídos por representantes da IANA mundo afora, né? Lá nos Estados Unidos, o próprio IANA, e mundo afora, cada região vai ter o seu representante do IANA, tá? E no Brasil, a gente vai ter o CGIBR, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Classless Interdomain Routing, ou CIDR, ele foi criado em 93 pelo IETF, que é um grupo de trabalho que funciona lá dentro da I3E, vocês lembram? E ele foi criado para dar maior granularidade e flexibilidade às redes que a gente tem hoje.
as redes utilizando IPv4, né? Então é largamente utilizado, tá? E ele não faz parte de classes de redes, como a gente viu A, B, C, né? Como o nome sugere aqui, ó, classless, né? Sem classe. E isso permite que a gente crie as sub-redes a partir de uma rede qualquer. Então a gente consegue moldar a rede do tamanho que for a necessidade, né? Otimizando os endereços IPs, né? Otimizando, aproveitando melhor os endereços IPs, além de também melhorar o desempenho, né? Porque redes com muitos endereços numa única rede, elas tendem a ter problemas com broadcast. Quando você vê por aí um endereço IP que tem uma barrinha no final aqui com um número, é a notação de barra, né, que é utilizada pelo CIDR. Então vai ser uma rede classless. Em uma subrede, o primeiro endereço, né, que começa aqui com 0, é o endereço da subrede. E o último endereço possível, que é o 255, é o endereço de broadcast. O broadcast é um endereço que representa toda a subrede, né? Como assim? É o último IP de uma faixa de subrede e ele representa cada um dos endereços IPs de uma subrede. Ou seja, se foi enviado um pacote ou uma mensagem para esse endereço dentro de uma rede, todos os dispositivos conectados a essa rede vão receber essa mensagem. Então aqui é fala para todo mundo, né? Então falar para todo mundo é falar para o 255. E o 0 aqui ele aponta para uma rede única, tá? Ou uma subrede única. E os demais endereços dentro de uma faixa de IP são os endereços que são destinados aos hosts, tá? Os hosts são os computadores, os equipamentos. Por exemplo, um roteador, um notebook, uma impressora, uma TV. Todo mundo conectado a uma rede é um host, tá bom? Os endereços atribuídos a esses equipamentos eles têm que estar dentro desse intervalo aqui de 1 a 254, no caso, né, de uma subrede com essa máscara aqui, né, ó, com o barra 24. Vamos já entender. Aquele barra 24, ele representa a quantidade de bits utilizados na máscara de subrede. Tá? Então, quando a máscara é igual a essa aqui, ó, 255, 255, 255, convertendo esses valores decimais para binário, a gente vai ter aqui 8 bits com valor 1. Então, contando aqui, ó, 8 vezes 3, né, a gente vai ter 24. Então, aquele barra 24 representa aí 24 bits, tá? Esse número aqui a gente pode escrever ele como barra 24, beleza? Então, o significado do barra 24 é isso, que na máscara de subrede a gente vai ter aqui todos os bits contados aqui, 1 a 1, né? São 24 bits nessa máscara de subrede. E como a gente viu anteriormente, né? Essa máscara, né? Esse número, ele indica para a gente onde começa e onde termina e qual é a quantidade de computadores que a gente tem, né? Dentro de possíveis computadores, né? Possíveis IPs que a gente tem dentro de uma rede, tá? Então, usando também isso, a gente consegue definir aqui o que identifica uma rede e o que identifica um computador, né, um host dentro de uma rede. Quando é utilizado essa máscara, onde a gente encontra aqui o bit 1, ele representa o endereço da rede e aqui o final, o endereço dos computadores dessa rede, ou dos possíveis IPs dessa rede, tá? Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.